Sim, galera, os fundos imobiliários vão ser taxados e eu vou explicar por quê. Essa pergunta foi a pergunta que eu mais recebi nos últimos dias, muito por conta desse projeto de lei complementar, o PLP número 68 de 2024, né? Que fala sobre os impostos IBS e também o CBS, né? Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuição Social sobre Bens e Serviços. E nessa proposta aqui, teoricamente, entram os fundos imobiliários e também os FIAGROS, tá? E aí, como é que fica? Vão ser taxados? Primeiro, eu vou explicar qual que seria o impacto em números aqui. Preparei uma tabelinha do Excel aqui, ó, pra gente fazer a brincadeira junto. Já vou mostrar para vocês como é que funciona essa taxação, caso ela saia. Mas primeiro eu respondo a pergunta. Vão ser taxados os fundos imobiliários? Cara, é inevitável que isso vai acontecer. Tudo é taxado no Brasil. Toda indústria nova, quando ela nasce, existe algum incentivo fiscal ali por parte do governo, ou se o governo tem a ganhar com isso. Então ele dá um benefício ali. A partir do momento que a coisa engrenou, começou a rodar sozinho, vem cá, dá o meu pedágio da minha parte. É inevitável. Sempre foi assim com todos os setores no Brasil e eu acho muito difícil que com os fundos imobiliários sejam diferentes. Então, a questão aqui é se vai ser agora, com esse projeto de lei, ou se vai ser com outro, porque todo ano entra essa discussão em pauta. Ou seja, os caras estão batendo na trave o tempo todo. Uma hora vai ter que sair essa taxação de dividendos aí, porque eles não aguentam mais esperar para botar a mão na renda dos fundos imobiliários. Então isso para mim é fato consumado. Vai sair. O que a gente não tem certeza é quando. Se vai ser com essa lei agora ou se vai ser com a outra. Bom, mudaram um pouco o discurso, porque sempre a ideia era taxar os dividendos, né? Então a gente recebe lá R$1 por cotinha lá em cada fundo imobiliário por mês. Queriam botar a mão ali nos 15% talvez, e aí esse nosso R$1 se transformaria em 85 centavos, ou seja, perderíamos 15% aí do nosso rendimento final. Mudaram o discurso, então com uma ideia um pouco nova, eu vou mostrar aqui na tela como é que vai funcionar agora esse novo imposto, tá? Então olha só, vou começar aqui zerado, deixa eu colocar aqui o mesmo preço, 496, já vou explicar aqui para vocês como é que funciona. Olha só, eu tenho duas tabelas aqui funcionando praticamente da mesma forma. O que eu coloquei aqui? Eu peguei um caso real, tá? Eu peguei aqui, ó, o Fundo Industrial do Brasil, que é o FIB11, né? O FIBOM para os mais íntimos. Deixa aí nos comentários se você é investidor do FIBOM também, igual eu sou aqui. E olha só, as receitas totais, eu peguei só duas linhas, tá? As mais importantes aqui, ó. A receita total do Fundo Industrial do Brasil no mês aqui desse relatório. R$2.858.000, tá? Receita total. Despesa total, R$322.000. O que sobra, galera, é o que dá para distribuir para o cotista em forma de dividendos. Então eu peguei esses números aqui e eu joguei nessa planilha. Então a receita total, 2.858. Despesa total, 322. Quanto que sobrou? 2.536.000. Agora olha só, quantas cotas que tem, peguei ali do relatório, quantas cotas tem o FIB11, tá? Vou colocar aqui, ó, para você não se perder. Tô falando do FIB11 aqui na nossa simulação. Quantas cotas tem? 685.000 cotas. Se eu pego esse resultado e divido pelas 685.000 cotas, eu vou chegar a um valor de 3,70, tá? 3,70 é mais ou menos o que o FIBOM vem pagando ali de dividendo. Paga um pouquinho menos, às vezes porque ele vai fazendo um caixa, né? Depois no ajuste, chega perto disso aqui. O preço da cota hoje do FIB, se você for comprar no mercado, está R$ 496,49. Ou seja, vai te dar um dividend yield de 0,75% ao mês, que está mais ou menos em linha com o mercado ali, né, de fundo industrial, né, o HGLG, por exemplo, XPLG, BTLG, então mais ou menos nesse aí, uns pagam um pouco menos, outros pagam um pouco mais. Tá um rendimento legal. Agora olha só, isso aqui é hoje. Como ficaria após o novo imposto? Vamos calcular aqui, mas antes eu quero te fazer um convite, você que sempre quis se tornar aluno da Estratégia 500 Pratas, ser meu aluno aqui, no dia 7/7, domingo, nós vamos abrir a próxima turma do curso da Estratégia 500 Pratas. Vou fazer uma live às 19 horas, onde eu vou montar uma carteira de investimentos ao vivo junto com vocês e exatamente às 20 horas eu vou abrir as inscrições
para o curso. Eu vou jogar o link no chat lá. Por que vai ser exatamente dessa forma? Porque os 2 primeiros a comprarem o curso vão ganhar uma consultoria comigo. Para quem não me conhece ainda, sou economista, sou certificado especialista em investimentos pela Ambima e sou consultor de investimentos habilitado pela CVM. Então eu monto carteira para os meus clientes da consultoria. Se você for um dos 2 primeiros a comprar, eu posso montar a sua carteira, claro que junto com você, a gente vai trocando ideia junto ali, tá? E os 50 primeiros a comprarem vão ganhar 500 pratas de desconto. Entra aqui na fila de espera, é o melhor custo-benefício do mercado, é o curso totalmente completo, você vai desde a educação financeira, aprende a investir Brasil, ações, fundos imobiliários, todas as classes, imposto e renda, aprende exterior, tem a famosa planilha da estratégia de 500 pratas que agora está atualizada na versão 4.0, que você vai receber ela também, tá? Então fica o convite, link aqui na descrição. Voltamos aqui para a tela, vamos fazer agora essa mesma conta aqui, só que considerando um possível imposto. Como eu tinha falado, a ideia antes, a proposta dos políticos lá, né, sempre foi o quê? Aqui, ó, no resultado por cota, aqui na hora de fazer uma distribuição para o acionista, mete a faca, tira a minha parte, o governo falando, né? Agora a proposta é diferente, a gente já tira um pedaço lá em cima e coloca um imposto sobre a receita total. Se isso acontecer de passar, o que acontece? A gente não sabe exatamente qual seria esse imposto, como que vai funcionar, né? Se vai já na largada, se vai aumentando gradativamente, tem toda uma regra ainda que tem que ser discutida, pode variar de uma classe para outra, enfim. Vamos fazer algumas simulações aqui? Vamos imaginar que o governo resolve morder em 15% aqui. O que aconteceria, gente? Se o governo morde em 15% aqui, essa aqui é a receita que vai sobrar após pagar o imposto de renda, certo? Esse aqui é o resultado final. Se a gente divide pelo número de cotas do FIB, o resultado para distribuir para os cotistas no final do dia é R$ 3,08. Quanto que era antes? R$ 3,70. Caiu para R$ 3,08. Ó, redução no resultado a distribuir. Eu calculei aqui, ó, 17%. Então, uma taxação de 15% lá geraria um impacto de 17% na distribuição do 17% para menos, né? Na distribuição para o cotista. Pois bem, o que pode acontecer, quais são as consequências disso na minha análise? Vamos lá. Pois bem, o dividend yield hoje ele está em 0,75. Para quanto que cairia o dividend yield? 0,62. Gente, vocês têm que entender uma coisa aqui. O dinheiro no mercado, ele simplesmente o tempo todo ele busca prêmio. Então, por que é que hoje um fundo imobiliário ele está pagando ali, ó, mais ou menos 0,75% ao mês? Que eu vou até calcular isso aqui quanto que daria anual. Ó, fiz o cálculo rapidinho aqui. Ó. O dividend yield anual daria 9,3%. Agora, veja bem, o título do Tesouro hoje, o 2045, por exemplo, ele está pagando IPCA mais 6,5%. Então, o mercado olha para um fundo imobiliário e pensa, olha, para eu investir num fundo imobiliário, eu quero um prêmio de mais ou menos uns 3%. É isso. Se acontece essa taxação, o que acontece? O dividend yield anual cai para 7,7%. Como o título do Tesouro está pagando 6,5%, o prêmio caiu de 3% para 1%. Entendeu? Então, o que o mercado faz imediatamente se isso aqui acontecer? Derruba o preço da cota. Para quantos? Vamos lá. 450? Não igualou ainda. Ó. Então, vamos lá. Vamos para 430. Ó, tá quase lá. 420. Vamos tentando aqui. Dá para cair um pouco mais ainda. Deixa eu achar aqui o número. Ó, 410. Mais ou menos isso. Tá? 410. O que aconteceria? O dividend yield voltaria para 0,75 e o dividend yield anual 9,3, 9,4, mais ou menos isso, tá? 420, talvez? Beleza, mais ou menos algo dentro disso. Se isso aqui acontece, tá? Se vai para 420, eu estou falando que a redução na cota foi de 15%. Se for lá para 410, eu estou falando que a redução na cota foi 17%, a mesma coisa que a redução no dividendo a distribuir, para que a gente consiga equilibrar. Então, gente, essa é a visão que eu tenho. Se passa esse imposto aqui, se eles começam a cobrar um imposto sobre a receita, se for de 15%,
nós vamos ter uma redução de 17% no dividendo a distribuir dos fundos imobiliários, principalmente de tijolo, que esse cálculo aqui se aplica melhor, e 17% na cota. Então, para quem não tem posição ainda, está começando, não muda muita coisa, tá? Para quem tem caixa, vai aproveitar a oportunidade e vai baixar preço médio. Para quem já vive de renda, já tem lá um patrimônio formado, aí vai sofrer um pouco, tá? Vai sofrer, porque o cara não está mais aportando. Então imagina, ele estava recebendo lá um salário de 3.700 por mês. De repente ele passa a receber R$3.080 por mês. Esse é o cara que mais sofre, o cara que já está posicionado, tá? Agora, para quem está montando posição, formando carteira, no longo prazo a gente equilibra isso aí. E também tem uma questão que tem que ser levada em jogo, tá? Esse ruído já não é de hoje, né? Faz tempo, faz anos que tem esse ruído de que vai ser taxado os dividendos. Então, esse prêmio aqui, ó, de 3% em relação ao título do Tesouro, muito já é pelo risco da taxação. O mercado já tem precificado. Se a gente tivesse certeza assim, não, esquece, governo não vai taxar dividendos, provavelmente esse fundo negociaria lá em 550, talvez, um prêmio aí de 2% em relação ao título do Tesouro, tá? Por quê? Porque não existiria o risco da taxação. Agora, o problema é que, se acontece isso, né, e eu pago aqui, ó, 550 nessa cota aqui, ó, o que acontece? Já não existe mais prêmio, tá? Se eu estou pagando 550 na cota e aí vem a taxação de 15%, por exemplo, basicamente acabou o prêmio em relação ao título do Tesouro. E aí não faz sentido eu investir em um ativo que me pague a mesma coisa que o título do Tesouro, sendo que o título do Tesouro é considerado um investimento livre de risco. Então, espero que você tenha entendido o ruído todo que está acontecendo aí em volta da indústria de fundos imobiliários. Vamos ver se vai ser taxado ou não. Talvez não seja dessa vez agora, mas o fato é que cedo ou tarde vai ser taxado. E aí o que a gente faz? É por isso que a gente diversifica, né? Às vezes as pessoas me dizem, Leandro, faz sentido eu ter uma carteira 100% em fundos imobiliários? Eu digo, não, para mim não faz sentido. Por quê? Porque você consegue até colocar 10, 15, 20 fundos imobiliários, você vai diversificar o risco dos fundos imobiliários, só que você vai estar concentrando o risco de classe. E o risco de classe pode sofrer uma crise nessa classe, pode sofrer um efeito de uma legislação como essa, entendeu? Então é por isso que na carteira da Estratégia 500 Pratas aqui, a carteira que eu vou ensinar para você que vai se tornar aluno no dia 7/7, a carteira dos alunos aqui da consultoria, também tem a comunidade, né, onde eu abro a minha carteira pessoal. Vocês podem perceber que a carteira tem ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, renda fixa, alguns outros investimentos alternativos. Então a gente vai procurando todas as oportunidades de ganhar dinheiro ou de gerar renda que existe no mercado e monta um portfólio diversificado que eu vou fugindo do risco de concentração de classe, concentração de ativo, concentração de gestor, concentração de legislação, concentração de país e por aí vai. A gente sempre foge de concentrações. Espero que você tenha evoluído um pouco mais nessa aula e eu te vejo na próxima. Fui!